Glória a Deus por mais um dia. Seja muito bem-vindo a mais uns 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o propósito que Deus colocou no meu coração para esse ano, trazer instruções acerca da palavra, estudar aquilo que o Senhor tem para nos condicionar, para nos enviar um novo caminho, uma nova vida, uma transformação. Eu creio que tudo que nós precisamos está escrito aqui nesse livro, tudo que nós precisamos está nessas instruções, nesse manual que o Senhor trouxe para cada um de nós, um manual aí que fala de um extremo cuidado, de uma extrema perfeição da parte do Senhor para cada um de nós. Então, não perca tempo da sua vida, se dedique a estudar a palavra de Deus. Se por algum motivo você está entrando, está chegando agora nesse propósito, está recebendo agora esses vídeos, desde janeiro, desde o primeiro dia desse ano até o último dia, tá? Então desde 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, nós vamos ter vídeos aqui estudando os capítulos da Bíblia, estudando a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Em todo o ano nós vamos ler a Bíblia diariamente, com vídeos aqui dessas ministrações, desses estudos, tá bom? Então se você está chegando agora, vai lá aqui no meu próprio Instagram, no IGTV, todos os dias tem um vídeo lá, no meu canal do YouTube também, Michel Costa com Amor de Cristo, não ficar de fora, incentive outras pessoas também a fazer parte disso conosco, amém? Então, nós estamos já no livro de Levítico, nós estamos chegando praticamente aos últimos capítulos desse livro, o terceiro livro da Bíblia, nós estamos vendo instruções que o Senhor traz para o povo, nós estamos vendo aqui leis que Deus está colocando e princípios para o sacerdócio. Então esse livro ele fala muito, traz muitas direções de Deus aos sacerdotes do povo, às pessoas que foram consagradas para instruir o povo nos costumes do sacerdócio. Deus estava ali trazendo as primeiras ordenanças, as primeiras leis, construindo as bases da sociedade com o povo de Israel, tá? Então, sem maiores enrolações, antes de entrar na palavra, te convido por alguns minutinhos, vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado capacitação para avançar. Eu sei que a tua intenção para cada um de nós, Pai, é que nós venhamos a avançar, que nós venhamos a subir os degraus para ir ao encontro ao Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, vem com capacitação do alto sobre as nossas vidas. Senhor, muda a nossa mente nessa hora para poder receber a Tua palavra. Dá-nos um espírito ensinável, Senhor, em nome de Jesus. Pai, marca, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, marca os nossos corações com a Tua palavra. Vem sobre nós com a Tua glória. Em nome de Jesus, faz, Senhor, algo novo dentro de nós a partir da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Então vamos entrar direto para a palavra. Normalmente nós lemos 3 capítulos, porém hoje é um dos dias específicos a quais nós vamos ler 4 capítulos, para que a agenda bíblica se cumpra de janeiro até 31 de dezembro. Então hoje nós vamos ler 4 capítulos, nós vamos de Levítico 24 até Levítico 27. Nós vamos ver aqui as instruções que Deus tem para continuar nos dando, nos abençoando e nos conduzindo, tá? Nos direcionando. As direções de Deus, elas vêm para nos direcionar a alcançar o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Levítico capítulo 24, ele vai continuar falando a respeito aqui de ordenança, ele vai falar de coisas, de princípios do templo. Nós terminamos ontem Levítico 23 falando a respeito das festas do povo de Israel, as festas anuais que o Senhor tinha ali instruído o povo a comemorar e como deveria ser cada uma delas. Então agora o Senhor vai falar do candelabro e dos pães sagrados. Ele vai falar essa primeira parte do capítulo 24 sobre esses dois assuntos. O candelabro, vale lembrar que era aquela
até achar aqui uma imagem. O candelabro aqui, ele era aquela luz, tá? Aquele suporte para a luz do templo. Eu até tinha aqui, mas eu acabei arrumando as coisas aqui, movendo aqui, tirei do lugar. Mas o candelabro, ele fazia ali o papel de iluminação da área interna do templo. Ele tem ali 7 abas ali onde as lamparinas iam ali, eram acesas pelo sumo sacerdote, tá? O candelabro também nós chamamos, na lei judaica ele é chamado como menorá. Então nós temos aqui essa figura importantíssima que simboliza tem um simbolismo muito importante dentro do povo judaico, tá? Deus ele tem um princípio interessante para ele. Nos versículos 1 e 4, ele vai falar aqui, isso aqui é uma figura básica aqui, tá? Para vocês verem aí a respeito do candelabro, tá? Imaginei que dê para ver. Então, nós vamos ver algumas figuras importantíssimas aqui. Então Deus ele começa falando nos versículos 1 ao 4 a respeito de como ele era aceso, tá? O azeite de oliva puro alimentava as lâmpadas do castiçal, do candelabro, do menorá, que ficava dentro do tabernáculo, tá? O combustível para esse candelabro, ele era extraído ao se prensar as olivas dentro de um pilão com as mãos, ou seja, um processo que produzia o melhor e o mais fino azeite de oliva, né? Por isso então o uso do termo aqui azeite de oliveira batida, que muitas vezes ele é citado aqui. O véu do testemunho, do testemunho ali na área do templo, ele fazia separação do lugar santo e do lugar santíssimo, tá? Haviam 2 partes dentro do templo, haviam ali uma parte que era somente onde ficava a arca do Senhor e que o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar uma vez somente ao ano, e o outro lugar era o lugar santo. Então o Santíssimo ele só entrava no dia da expiação. Nós vimos isso lá em Levítico capítulo 16, e a outra parte do templo era onde os sacerdotes ali atuavam, tá? Então Arão e seus filhos, eles eram os responsáveis por manter as lâmpadas acesas. Nós lemos isso lá em Êxodo capítulo 27, desde a tarde até a manhã. Tá? Então, desde o período da tarde até o período da manhã, eles eram os responsáveis por manter essas lamparinas acesas, por manter esse lugar aceso. Isso era uma responsabilidade dele. Essa expressão de tempo aqui, ela indica que havia um cuidado com as lâmpadas somente 2 vezes por dia, tá? E não durante toda a noite. Então, eles mantinham esse cuidado 2 vezes ali para que ela permanecesse acesa durante esse processo. Os versículos 5 ao 9, eles vão falar a respeito dos pães cozidos, dos bolos cozidos, que eram dedicados cada um a uma das tribos de Israel, e eles eram colocados em 2 fileiras, tá? Sobre as quais se colocaria ali um incenso puro, o incenso despejado ali nos pães, nos bolos, porque os sacerdotes tinham de comê-los. Então, quando os bolos eles eram substituídos, queimava-se o incenso como uma oferta memorial, uma oferta de lembrança, uma oferta queimada ao Senhor em adoração. Então, cada sábado, esses pães, novos pães eram colocados no lugar daqueles em substituição. O pão ele seria comido por Arão, pelos seus filhos, no lugar santo, ou seja, no lugar onde eles faziam ali os seus serviços. O próprio Jesus, o Senhor, ele faz uma alusão a essa luz do menorá e aos pães da propiciação, quando ele chamou a si mesmo de luz do mundo, lá em João capítulo 8, versículo 12, e de pão da vida, lá em João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus ele faz menção a esses artefatos, a esses costumes, quando ele traz esse princípio. Tudo se complementa, tudo se cumpre na figura de Jesus Cristo, tá? Tudo que temos na Bíblia, desde do primeiro versículo dela até o último, tudo remete, tudo se cumpre através de Jesus Cristo, tá? O pão da propiciação, por exemplo, consumido pelos sacerdotes, ele prenunciou o pão que foi comido na Santa Ceia ali do Senhor pelos cristãos. Davi, mesmo não sendo um sacerdote,
ele comeu o pão da propiciação quando estava fugindo de Saul. Nós vamos ver essa história lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Em uma conversa então com seus oponentes, Jesus ele aprovou a atitude de Davi. Lá em Lucas capítulo 6 nós vamos ver isso. A lei ela permitia que se abrissem algumas exceções quando era preciso suprir as necessidades vitais dos homens ali. Então esses pães eles eram realmente consagrados ao Senhor, eles eram pães ali que só os sacerdotes deveriam consumir, mas em casos extremos, em casos específicos, eles abriam ali uma exceção, tá? Para que pudessem de alguma forma suprir as necessidades humanas, tá? Aí a Bíblia aqui no capítulo 24, nos versículos 10 ao 12, ele vai falar a respeito da blasfêmia, tá? Ele vai falar a respeito da blasfêmia. Então era algo proibido blasfemar contra o Senhor. Olha o que diz os versículos 10. Aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho do israelita blasfemou o nome do Senhor com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse dada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome do Senhor, terá que ser morto. Se blasfemar o nome do Senhor, terá que ser morto. Então, note aqui o cuidado do registro aqui do fato de que o pai do ofensor ele era egípcio, assim como na menção do nome da mãe, do pai dela e da sua tribo. Deus ele tá aqui, ele faz aqui, coloca um cuidado específico para colocar de onde veio esse princípio aqui, de onde começa tudo isso. O pecador ele seria levado para fora do arraial como um indivíduo que, como indicativo ali de que ele seria liquidado, de que a sua morte seria ali, não seria uma mancha para a área onde o povo de Israel estava habitando. A ação de pôr as mãos sobre a cabeça do transgressor, do pecador, de quem está fazendo uma blasfêmia contra o Senhor, ela seria executada pelas pessoas que ouviram essas palavras, por pessoas que foram as testemunhas desse ato, e então funcionaria como um sinal de que os pecados do filho do filho aqui da israelita eram responsabilidade dele, ou seja, os pecados dessa pessoa ela era a responsabilidade dele, ele estava pagando por algo que ele mesmo semeou. Tá? Se um israelita, por exemplo, adorasse a uma divindade pagã, ele estaria sujeito à pena de morte pelas mesmas razões da blasfêmia. Era considerado aos olhos de Deus como uma blasfêmia também. Então nós temos que ter cuidado em como nós vivemos a nossa vida de adoração ao Senhor, porque o Senhor ele não aceita ser comparado e misturado a outras culturas. Por isso nós falamos, quando você decide entregar a sua vida para Jesus e viver a sua vida com Ele, não que você vá se tornar alguém religioso, mas pelo contrário, alguém que tenha princípios e viva com Deus, porque você não pode ser amigo. A palavra de Deus mesmo diz, não dá para você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Tá? Deus ele não se mistura com outros povos, Deus ele não se mistura com outras culturas, ele tem um princípio, e o princípio de Deus é a sua palavra. Então, quando Deus ele traz tudo isso aqui, ele começa a nos explicar e nos ensinar de que não se mistura às outras culturas. Tá? É claro aqui que os israelitas que eram fiéis ao Senhor entendiam que os outros deuses não existiam, por isso então eles não podiam punir ninguém que os amaldiçoasse. Eles acreditavam, eles começaram a entender que o único Deus que existia era o Senhor. Tá? Blasfemar contra o nome do Senhor era como uma rebelião. Tá? Então Deus ali estava resgatando os israelitas do Egito, ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai. A rebelião, mesmo contra os governos humanos, ela tinha como punição a pena de morte. Tá? Ela tinha como punição a pena de morte.
Então, nós vamos ver aqui, o capítulo vai se desenrolando, ele vai falar a respeito de outros assuntos, ele vai falar a respeito, fazer menção aqui das festas da semana, festas da semana não, perdão, desculpa. Ele vai continuar fazendo menção a respeito dessas blasfêmias, ele vai continuar falando dessas atitudes, das leis e das punições para isso, tá? Ele vai continuar trazendo instruções aqui no versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: se ferir alguém, o seu próximo, deixando defeituoso, como lhe fez, ali será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando defeituoso, assim também será ferido. Existiam leis aqui, tá? E quando Jesus Cristo vem, eu disse isso no vídeo de ontem, eu quero rebater nessa tecla, porque Jesus ele não vem para anular a lei, Jesus ele veio para potencializar ainda essa lei, ele veio para colocar ainda, elevar o nível dela, subir o nível dela. Então, quando aqui ela diz, por exemplo, antes, olho por olho, dente por dente, se alguém lhe feriu, você também vai ter o direito de trazer ali a mesma coisa que essa pessoa te fez. Agora Jesus ele muda, ele traz um outro princípio. Ele começa a trazer o princípio de que nós vamos agora adentrar o reino dos céus, nós vamos fazer parte do reino dos céus, nós somos diferentes agora. Esse povo aqui não vivia essa realidade, eles viviam a realidade dele aqui na terra. Agora eles estão indo para um novo nível. Então eu não vou mais ferir aquele que, por exemplo, me feriu, mas pelo contrário, Jesus me ensina agora a dar a minha outra face. Então, se alguém me bate na direita, eu dou a esquerda, no princípio de que, independente do que me fazem, a minha escolha é amar, a minha escolha é perdoar, a minha escolha é ser instrumento de Deus aqui, para que esse amor, para que essa graça, essa misericórdia se perpetue pelo povo. Tá? Então, sem rebeliões, sem justiça própria, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que luta as nossas guerras, um Deus que faz justiça por nós. Tá? Quando ele diz aqui, por exemplo, matar ou corrigir, ele não fala a respeito de um homicídio, de uma morte humana, tá? Uma coisa acidental. Então, por ajuste e repetição, essa passagem ela veemente, ela ensina que os animais não são iguais aos seres humanos, que existem princípios diferentes. Deus ele trata, por exemplo, a execução de animais, a execução, os princípios aqui para a execução de animais, diferente dos princípios da execução humana, tá? Então nós vamos chegando ao final desse capítulo. Depois que Moisés, versículo 23, depois que Moisés falou, os israelitas levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, tá? Então eles sentiram aqui que a história ela teria ficado incompleta, que tudo estava se perpetuando, Deus estava dando direções, o povo estava cumprindo, as coisas estavam começando a andar. E aí ele vai entrar no capítulo 25, eles vão falar a respeito do ano sabático, eles vão falar a respeito do ano do jubileu, um ano especial para o povo de Deus, um ano que fala aí, que mexe nas estruturas espirituais. É um ano que nós temos que ter o entendimento de como o Senhor trabalha ciclos, tá? De como o Senhor trabalha ciclos nas vidas, nas nossas vidas, de como Deus trabalha ciclos em meio do seu povo, tá? Então Deus ele faz uma aliança com o povo de Deus lá no Monte Sinai. A expressão aqui, na terra que eu vos dou, é um lembrete de que a terra ela pertence a Deus. Deus está dando para eles uma terra, Deus está dando para ele uma promessa, mas essa terra não é deles. Essa terra ainda assim é de Deus. É uma permissão, é uma condição que Deus está permitindo que eles vivam. Então Deus está os enviando para uma terra que ainda assim continua sendo a terra de Deus. Os israelitas eles viveriam nela por causa da graça do Senhor e sob uma orientação divina. Todas as leis do ano sabático, do jubileu, foram baseadas nessas promessas. Tá? As ordenanças visavam a restauração de uma ordem social que ficou estremecida com o passar do tempo. Tá? Então as ordens que Deus está dando aqui, elas visavam aqui restaurar a ordem social, os bons costumes, preservar aqui os conceitos que eram necessários para que o povo vivesse de uma maneira reta.
Tá? Isso vai se perdendo durante o tempo, não é algo específico da nossa geração, não é algo específico da nossa sociedade atual. Isso é algo que acontece desde as primeiras civilizações. Deus ele trouxe princípios, ele traz ali o povo por um tempo, consegue permanecer por uma distância ali curta de tempo, o povo consegue acompanhar essas ordenanças, consegue cumprir, mas ele começa a se perder. E aí vem os reflexos desse momento, tá? Então, caso essa ordem aqui ela não fosse restabelecida, os ricos continuariam a ficar mais ricos e os pobres os pobres não teriam oportunidade de escapar da pobreza. O autor aqui, a ideia dessas leis, desses princípios, por exemplo, de colheita, do jubileu e tudo mais, é que Deus ele venha nivelar um pouco o seu povo, e não por baixo, porque Deus o abençoava de uma maneira geral. Mas existiam sim pessoas que conseguiam prosperar muito mais, pessoas que conseguiam fluir muito mais nessa prosperidade, por exemplo, em termos de finanças, em termos de recursos, que fazia diferença. Então acabava essas pessoas que conseguiam fluir melhor e tratar melhor com essas partes, né, financeiras, enfim, elas acabavam se sobressaindo e acabavam tendo um pouco de domínio sobre as outras. Isso é algo que desde o começo das civilizações acontecem, e hoje nós temos também na nossa sociedade isso como um reflexo. Agora, Deus, na sua misericórdia, na sua infinita graça, ele fazia esse período aqui, era um período onde Deus ele tentava de alguma forma equiparar as coisas, porque para Deus não era interessante, não era legal, não era plausível aos seus olhos de que os seus filhos, tá, gente do seu povo também estivesse perecendo. Tá? Deus ele cuida do seu povo por inteiro. Então o princípio aqui era um princípio de igualdade. Deus queria que o seu povo, de uma maneira completa, tivesse em condições de viver e de prosperar por inteiro. Tá bom? Os profetas aqui, eles fizeram durante a Bíblia, até, os profetas eles acusaram Israel de muitas violações contra esses fundamentos, tá? O princípio que diz aqui que a terra ela precisa de cessação de suas tarefas, vem sendo redescoberto até nos dias atuais, ele é praticado de várias formas pelos fazendeiros hoje em dia de muitos países. Tudo nós vamos ver isso aqui baseado nesse ano do jubileu. O autor de 2 Crônicas, por exemplo, explicou que a única razão para os 70 anos de exílio babilônico foi a necessidade de a terra desfrutar todos os anos sabáticos que não foram cumpridos porque Judá os ignorou. Tá? Nós vamos ler esse texto lá em 2 Crônicas, capítulo 36. Então foi exatamente isso aqui que Deus ele vai falar nos próximos capítulos. Versículos 3 ao 7 do versículo 25, ele vai explicando aqui os princípios do jubileu. Tá? Então, o que é esse período? Vamos lá. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, ou seja, o sábado, vale lembrar, era o dia preparado do descanso. Em outras versões, algumas versões, eles vão falar um Shabat, ou um período específico ali do descanso. Então, no 7º ano terá um ano de descanso, tá? Um sábado dedicado ao Senhor, um ano dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas de suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu servo, a sua serva, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, os animais selvagens de sua terra, tudo que a terra produzir poderá ser comido. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Então ele está falando aqui de um ciclo. Você vai trabalhar por 6 anos. Assim como Deus ele traz o ciclo. Como Deus traz o ciclo aqui para a semana, de você trabalhar os 6 dias e ter o dia na semana ali de descanso, agora Deus está dando esse princípio para um ciclo maior, para um ciclo mais abrangente. Então você vai trabalhar 6 anos e aí no 7º ano vai ser um ano de descanso. Um ano de descanso é um ano sem trabalho,
Tá? É claro que a provisão principal de Israel durante essa época era a grande safra produzida pelo povo um ano antes do ano sabático, tá? Então um ano antes, ali no sexto ano, a galera arrepiava, trabalhava muito, porque o ano que vem é um ano só de colheita. Do versículo 8 até o versículo 17, ele vai entrar agora mais especificamente no ano do jubileu. Tá? Após 7 ciclos dos anos sabáticos, aqui o que a gente falou foi ano sabático, se juntavam, tá? Então faziam ali 49 anos desses ciclos. No ano 50 seria o ano do jubileu. Então a cada 49 anos, o 50º ano, ou seja, o ano de número 50, vai ser o ano de jubileu. O 7º mês aqui era o começo do ano civil. O seu 10º dia, o dia da expiação, era a data em que as pessoas se libertavam do seu pecado, a data onde as pessoas se libertavam ali da sua culpa. Do jubileu, o ano do jubileu era o ano onde zeravam-se todas as contas, zeravam todas as dívidas. Se você tivesse dívidas com alguém, se alguém tivesse dívidas com você, se você tivesse escravos, se você tivesse alguma coisa do tipo, você zeraria tudo, você libertaria tudo isso e você vai começar agora novos ciclos do zero. Tá? Suas propriedades continuam sendo suas, os seus direitos, os seus bens, aquilo que você tem como propriedade continua sendo seu, mas você vai ser um ano ali que Deus instruía para perdão de dívidas, tá? Então, conservando-se assim o conceito de que Deus ele era o dono da terra, nenhum israelita deveria vender a terra que foi ali designada como herança, tá? Ninguém abria mão das suas terras como herança. Se uma pessoa passasse por extremas dificuldades e fosse forçada de fato a arrendar a sua terra por causa para um credor, para alguém ali que vai fazer, por exemplo, esse papel de assumir o pagamento dessa dívida, essa situação ela só sustentaria até o ano do jubileu, quando todos os débitos seriam perdoados. Então, se você faz esse momento, se existia aquela dívida, é isso que eu estou querendo dizer. Se existia uma dívida, quando chega o ano do jubileu, chegava o ano do jubileu, era tudo zerado, tudo começava do zero, tá? Existia aqui um perdão de dívidas também. Desse modo, então, algumas das safras ruins elas não destruiriam o povo ali para sempre. Nem mesmo a negligência, a falta de moral do patriarca da família levariam seus descendentes à ruína por mais uma geração, tá? Infelizmente, essa sábia provisão planejada para dar esperança aos indivíduos e estabilidade social à nação foi raramente cumprida. Nós vimos aqui que Deus estabelece esse princípio, mas nem sempre o povo cumpriu de maneira exata. Nem sempre o povo cumpriu com excelência esses princípios, tá? Então a ideia aqui é de ter um povo próspero, a ideia aqui é de ter um povo que tem condições de maneira iguais, que tem um povo aqui com condições de fluir naturalmente e de viver as instruções e a ordenança, a bênção do Senhor sobre eles, tá? Essa é a ideia do ano do jubileu. Apregoeis liberdade significa que todos os débitos seriam cancelados, como eu disse. Deus ele tinha ali um princípio de libertação do povo de maneiras financeiras, de maneira física, de maneira espiritual. Então, não oprimir um irmão israelita era uma maneira de mostrar temor, reverência ou até mesmo respeito ao Senhor. Nós vimos esses conceitos aqui nos versículos 13 até o versículo 17. Os versículos 21 e 22, olha o que diz o Senhor. Saiba que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano,
comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até que a colheita do 9º ano. Então olha o nível de provisão que Deus dava, olha o nível de provisão que Deus tem para derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, olha o nível de provisão que o Senhor tem para derramar sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo. Basta então ter aliança com Ele, basta então cumprir com a sua palavra, basta então seguir as suas ordenanças. Olha o nível de provisão. Em um ano de colheita, você vai se sustentar por 3 anos. Você consegue imaginar o tamanho da provisão que Deus tem para derramar aqui sobre esse povo? 1 ano de colheita, 3 anos de provisão. Então, no 7º ano, nenhuma plantação ou colheita com finalidade de armazenamento ou venda podia ser efetuada. As plantações do 8º não podiam ser colhidas e consumidas até que o 9º ano começasse. Então, mesmo assim, eles passariam aqui e se envolve um período de 3 anos, onde eles não vão consumir o que está sendo plantado e colhido ali no momento, porque eles já estão supridos, baseado ali na colheita do 6º ano. Tá? Então, eles colhem no 6º ano, no 7º, no 8º e no 9º eles só vão plantar. A partir do 9º ano eles voltam a consumir. Então Deus é um Deus de provisão, esse mesmo Deus aqui que fazia ali, que trazia para eles o alimento no meio do deserto, esse mesmo Deus é o Deus que permitiu que esse povo caminhasse por 40 anos sem sequer gastar os seus sapatos. Então é um Deus que faz grandes manifestações de poder a esse povo. Tá? Os versículos 28 diz aqui que cada pedaço de terra das famílias era a fonte do seu sustento e de seus alimentos. Nós temos aqui alguns casos, nós temos aqui 3 opções que podem ser bastante consideradas nesse lugar aqui. A primeira fala a respeito de um parente próximo poderia resgatar, comprar a terra do cidadão em dificuldades que foi vendida a outra pessoa. Então poderia um parente próximo ser um resgatador dessas terras. Com a renda, o proprietário teria condições de liquidar a dívida com os seus credores, ele poderia liquidar essa dívida, a terra continuaria pertencendo ao clã, ou seja, à sua família. A família pobre ela permaneceria em sua propriedade e, por fim, o parente ele seria reembolsado depois pela própria família. Então, esse parente ele era o homem com o grau de parentesco mais próximo ao endividado. Se essa pessoa então não pudesse quitar a dívida, se eu de repente não pudesse quitar uma dívida da minha terra, um irmão meu poderia ir lá comprar essa terra para que ela não fosse tomada por outras propriedades, tá? Esse é o princípio aqui desses versículos. O irmão podia ir lá comprar essa terra, nós não perderíamos essa propriedade, ela continuaria sendo parte da minha família e eu restituiria o meu irmão, ao invés de restituir as pessoas ali que viessem como credores para tomar a minha terra, tá? Esse aqui é um cenário que a gente vai ver de resgatador lá no livro de Ruth, falando muito intensamente sobre isso, especificamente lá no capítulo 4, quando Boaz ele intercedeu, ele entrou na frente dessa questão como resgatador e comprou um pedaço de terra que era de Noemi. Nós vamos entender nós vamos entrar maior nesse princípio de resgatador, quando entrarmos aí nesses textos. O segundo princípio para esses versículos aqui, um homem então, ele poderia não ter ninguém que servisse de resgatador para sua terra. Neste caso, então, se fosse capaz de em pouco tempo economizar o bastante para comprar essa terra de volta, ele deveria fazer isso. Então, o preço de resgate seria estipulado de acordo com a quantidade de anos que faltasse para o próximo ano do jubileu. E a quantia adequada, ela retomaria ao comprador. Então, o preço de resgate, quando uma pessoa, por exemplo, estivesse ali, alguém que estivesse em dívida das suas terras, e essas terras fossem ali penhoradas, fossem ali colocadas, tomadas por uma outra pessoa, para esse resgate acontecer, o preço seria estipulado de acordo com a quantidade de anos que faltassem para o próximo ano do jubileu. Então, quanto mais próximo do ano do jubileu tivesse, menos ele pagaria como resgate dessa terra. Se faltasse mais anos, então ele pagaria mais.
Então, esse é o princípio, esse é o segundo princípio aqui para esses versículos. E o terceiro princípio aqui para esses versículos é: não sendo possível realizar as outras duas opções anteriores, o homem deveria esperar até o ano do jubileu para readquirir a terra que ganhou como herança. Tá? Então, ainda que ele perdesse aquelas terras, tá? Ainda que ele perdesse essas terras, não tivesse condições de resgatá-las, ele esperaria até o ano do jubileu. Então, quando fizesse ali 49 anos, quando fosse no ano 50 de novo, ou seja, daqui a 50 anos, ele restituiria essa terra. Ele retomaria essa terra porque é sua por herança. Então, vale lembrar, o jubileu é o perdão dessas dívidas, o jubileu é o ano de restituição de tudo isso. Tá? Entretanto, aqui, mesmo nessa situação extrema, havia esperança de que a família pudesse retomar a sua propriedade, livre de débitos e assim recomeçar. A lei de redenção e a do ano de jubileu, elas são símbolos claros, tá? São símbolos claros do que Jesus fez na cruz pela humanidade. Tá? Jesus vai lá e nos dá restituição do nosso acesso ao Pai, do nosso acesso ao Senhor, do nosso acesso ao Criador, que foi perdido pelo pecado de Adão. Tá? Então, esses princípios de restituição da lei, aqui, principalmente do jubileu também, de perdão de dívidas, de perdoar todas as nossas dívidas de pecados, as nossas iniquidades, tudo isso elas vêm aqui também na figura de Jesus Cristo com a morte de cruz. Tá? Então, nós vimos aqui esses princípios, o caminho foi aberto, tá? O caminho foi aberto até aqui nessa terra, mas sua completa realização ainda não aconteceu. Por isso mantemos a esperança, da mesma forma que antigas famílias israelitas esperavam e ansiavam pelo ano do jubileu. Deus ainda continua estabelecendo esses princípios de maneira espiritual, tá? O ano do jubileu é um ano aí onde o Senhor vem trazendo muitas restituições, é um ano de perdão de dívidas, é um ano de perdão de pecados, é um ano de recomeçar, é um ano de viver o melhor do Senhor. Tá? Nos versículo 38, por exemplo, versículo 38, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. A motivação de ser generoso com o pobre, ela deveria vir da gratidão de uma pessoa a Deus, por causa também da generosidade de Deus em ao tirar eles da condição de escravidão de Israel. Tá? Então, por si só, por essa atitude que Deus teve, as pessoas naturalmente já deveriam agir com gratidão. As pessoas naturalmente já deveriam ser gratas ao Senhor. E era esse o princípio que eles traziam aqui para essa forma. Tá? Então, dos versículos 39 ao 55, eles vão trazer um outro contexto. Eles vão descrever a forma de tratamento e a redenção dos escravos. Tá? Por mais de 100 anos aqui o mundo esteve praticamente livre da escravidão, do tipo em que o ser humano tinha posse de outro. Era outra menção à escravidão aqui. Qualquer menção à escravidão naturalmente levanta sérias questões, nós sabemos disso. Escravidão, quando a Bíblia fala, causa muita polêmica. Enfim, nós sofremos muito por termos assim, por falta de entendimento desses princípios. As leis levíticas, elas falam não só a verdadeira servidão, mas também de casos específicos de pessoas tão endividadas que não conseguiam levantar dinheiro para quitar suas dívidas. Nós vimos aqui cenários que nós vivemos atualmente também. Tá? Os princípios que nós vemos aqui nesses livros são princípios que nós vemos hoje naturalmente acontecendo ainda. Tá? A Bíblia ela é extremamente atual. Os indivíduos aqui que ficava ali pronto a pagar credor com seus trabalhos, ou seja, que não tinha condições de arcar financeiramente, acabava trabalhando para pagar suas dívidas. Vários princípios então são demonstrados aqui nesses versículos do 39 ao 55. Tá? O primeiro, o israelita ele não deveria ser considerado ou tratado como um bem permanente. Tal indivíduo aqui e seus filhos, eles não poderiam ser herdados por alguém. Eles não eram propriedades, por mais que eles vivessem ali como servos, por não ter condições financeiras de arcar com as suas dívidas, até que se chegasse o ano do jubileu, eles não eram colocados como propriedade das pessoas a qual eles estavam servindo. Segundo o princípio, o trabalhador ele não poderia ser humilhado ou receber tratamento pejorativo, um tratamento de escravidão. Esse tipo de atitude ela é desencorajada em uma outra parte. Tá? Deus jamais aceitou esse tipo de tratamento. Jamais, jamais.
Tá? Deus abomina isso. Um parente, o terceiro princípio, poderia resgatá-lo, ou o próprio poderia fazê-lo, como caso fosse possível. O quarto princípio aqui fala assim: se não fosse resgatado previamente, o servo seria liberto no ano do jubileu, assim como todas os perdões de dívida, os perdões de serviço também viriam para esse caso. Tá? Essas regras elas se aplicavam como se ele estivesse ligado a um companheiro israelita, a um estrangeiro residente ou a um peregrino. Então todos esses povos, todas essas questões estavam aqui pertinentes a isso. Tá? Então esse capítulo vai terminar os versículos 48 a 55, ele vai tratar de que, apesar de a regra do resgate por um parente ela não ser obrigatória, a progressão natural ia do parente próximo até o mais distante. Se um irmão, se pudesse, seria aquele que resgatariam, tá? A priori o indivíduo. Se nenhum irmão pudesse fazer, um tio, um primo, seriam os próximos, respectivamente, e por aí vai. Então, Deus foi dando ordenanças para que essas pessoas pudessem ser livres. Tá? E aí nós vamos entrar no capítulo 26, nós vamos falar sobre a recompensa pela obediência. Nós temos visto aqui Deus batendo muito na tecla das questões do pecado, mas também existe uma recompensa pela obediência. Então a bênção para a obediência e a maldição para a desobediência eram dois elementos aqui, eram dois pesos bastante importantes do tipo de tratado no Antigo Oriente. Tá? Então, depois do qual a aliança de Deus com Israel no Sinai ela foi estabelecida. Então, depois que Deus estabelece esses princípios, nós tínhamos aqui a recompensa pela bênção e o castigo pela maldição. Isso não vinha da parte de Deus, isso é consequência do que o próprio homem está gerando. Tá? Deus não é ruim porque alguém pecou e sofreu as consequências do pecado. Assim como Deus não é bonzinho com aquele que obedece e sofre as consequências e recebe as consequências da obediência. Tá? Nós temos que entender que nós pagamos pelos nossos frutos, nós pagamos pelas nossas escolhas. Tá? Não vamos transferir responsabilidades para Deus daquilo que é nossa responsabilidade. Tá? Então, dos versículos 4 e 5, ele vai falar a respeito de 3 tipos de bênçãos que atingiam a vida dos israelitas. O primeiro tipo de bênção ela correspondia à provisão alimentar. Tá? Então Deus prometeu os recursos, abundante suprimento de alimento, incluindo chuva também, quando fosse necessária. Vale lembrar da área que eles viviam ali no deserto. Tá? Então Deus permite que eles comecem a prosperar. A colheita de grãos ela terminava entre o início e o meio de junho. A colheita da uva ela começava cerca de 2 meses depois disso. Então iria necessitar de 2 meses para debulhar os grãos, uma indicativa aí de uma grande colheita. Deus começa a prosperar muito esse povo. Deus começa a trazer muitas evidências da prosperidade para esse povo. Tá? Deus começa a trazer grandes responsabilidades e grandes bênçãos nesse povo. A segunda bênção, tá? O segundo tipo de bênção, ela correspondia à proteção. Os versículos 6 a 10 vai falar a respeito dessa bênção. A segunda tipo de bênção, a respondência correspondia à proteção de Deus. Então Deus prometeu segurança ou paz naquela terra para aquele povo. Nem os animais, nem os seres humanos que estivessem com Israel sobreviveriam se não fosse por essa permissão de Deus. Tá? Eles eram constantemente atacados, eles eram constantemente atingidos por tentativa de saqueadores. Ursos e os leões, criaturas que representavam perigo para os seres humanos, eles seriam neutralizados de todo perigo contra o povo de Deus. Qualquer inimigo do povo que tentasse atacar Israel seria expulso facilmente, até mesmo em proporções numericamente desiguais. Nós vamos ver aí nos próximos livros que Deus começa a dar muitas batalhas também militares ao povo de Israel, mesmo eles não tendo, em muitos casos, um exército maior do que os seus inimigos. Muitas vezes nós vamos ver passagens, citações aqui, textos, que inimigos se juntam, reinos se juntam para atacar Israel e mesmo assim o Senhor os derrota. Então olha essa segunda provisão de proteção, e nós temos essa provisão sobre nós. Todas essas provisões, tanto de alimentos, de provisão material, de provisão de proteção de Deus, nós temos sobre nós. Inclusive a terceira bênção, que fala sobre a vida dos israelitas, seria o auxílio de Deus em todas as situações por meio de sua presença. Olha que bênção que é isso, olha a bênção que Deus dá sobre nós.
a vida dos israelitas, ou seja, trazendo para os nossos dias, a minha vida também, a tua vida, as nossas vidas, elas seriam um auxílio de Deus em todas as situações, por meio da sua presença. Por meio da presença de Deus, nós somos um auxílio para que a bênção dele venha também sobre nós e sobre outras pessoas. O Senhor ele poria o seu tabernáculo no meio do povo. Além disso, ele andaria constantemente entre o povo, zelando pelo bem-estar do próprio povo, os ajudando, os protegendo. A aliança a qual Deus fez aqui com Israel, ela é realmente reafirmada. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Os profetas que viriam lembrariam frequentemente a Israel dessa aliança, ao chamar a nação de volta à fidelidade a Deus, quando eles começam a se perder novamente. Então Deus traz essas coisas, traz esses exemplos de fidelidade, de bênção sobre o povo. Tá? Nos versículos 14 ao 39, nós vamos ver as maldições que atingiram Israel por causa da sua infidelidade a essa aliança. Pessoas que o povo começa a perder a fidelidade na aliança com Deus. Então, por exemplo, se Israel permanecesse fiel, 100 israelitas perseguiriam 10.000 de seus inimigos na batalha e prevaleceriam. Se caso o povo se rebelasse contra o Senhor, fugiria de pavor ao som de uma folha levada pelo vento quando estivesse na terra de seus inimigos. Olha a proporção que dá aqui. Olha a proporção que Deus traz aqui. Isso é algo muito grande, isso é algo tremendo. Isso é algo tremendo, porque se o povo vivesse fiel, olha o que diz aqui, ó, versículo 8: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão a 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Ou seja, não vai ter quem seja páreo para vocês. Se vocês estão assim me obedecerem, se vocês forem fiel a mim, eu estarei com vocês. Eu vou fazer com que vocês tenham vitórias independente do número que vocês tiverem para lutar. Agora, olha o cenário ao contrário, se você não obedecer, se fosse fiel ao Senhor. Olha o que diz o versículo 36. Olha o que diz aqui o versículo 36, Levítico capítulo 26, versículo 36. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que ao som de uma folha levada pelo vento, os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. O medo que Deus colocaria no coração desse povo, se eles fossem infiéis, seria tão arrasador que eles mesmos se destruiriam. Tá? Então é muito importante a gente ver a respeito da fidelidade de Deus e o quanto isso é importante, tá? O quanto é importante sermos fiéis para que a bênção do Senhor permaneça sobre nossas vidas. Então, o texto vai continuar falando, ele vai continuar trazendo instruções, ele vai trazer muitas instruções de como o povo continuaria vivendo. O Senhor ele traz aqui promessas, ele promete, por exemplo, que não vai abandonar Israel para sempre, dos versículos 40 ao versículo 45, por amor, versículo 45, mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles, porque eu sou o Senhor. São esses os decretos e ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então Deus ele é um Deus fiel, ainda que o povo não seja, ainda que eu e você não sejamos fiéis, o Senhor é fiel. Então, para terminar o nosso estudo de hoje, nós vamos entrar no capítulo 27, nós vamos falar a respeito do resgate que pertence ao Senhor, nós vamos falar a respeito de resgatação. O Senhor ele é um Deus que cuida de cada um de nós, ele nos resgata. Tá? Esse capítulo aqui, ele comenta os votos e os resgates. As pessoas fazem votos ao Senhor por muitas razões. A maioria são promessas de dar algo a Deus, tanto um bem como um serviço. Em qualquer situação pode haver ou não uma razão válida para que esse voto, para que o voto não deva ou não possa ser mantido como foi declarado, para que o voto não seja cumprido. Assim, então, o resgate do que foi prometido se torna possível, talvez necessário. Este capítulo aqui ele pode parecer estranhamente localizado. Ele fala de resgate e, como acontece em todo o livro de Levítico, ele fala a respeito da vivência
de uma vida santa das pessoas. Ele fala de uma vida de santidade, de uma vida de cumprir com os princípios, de cumprir com as promessas, de ser fiel ao Senhor e de honrá-lo com as nossas próprias vidas, tá? Então, esse assunto aqui, o autor desse livro, de Levítico, Moisés aqui nesse caso, ele considera que esse assunto ele se adequaria à conclusão desse livro. Tá? O voto é a palavra falada. No livro de Tiago, o próprio Tiago diz que qualquer pessoa que pudesse controlar a sua língua, ela teria o controle de todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 12. Então olha a importância daquilo que nós falamos, olha a importância daquilo que nós colocamos diante do Senhor com as nossas palavras. Tá? Então o exame cuidadoso dos votos e das suas próprias disposições ajuda as pessoas a viver, a manter o viver santo, a manter a santidade do resgatado constantemente à vista. Tá? Então o que nós falamos nos ajuda a nos posicionar em santidade aos olhos do Senhor, diante do Senhor. Então, os votos aqui são algo muito importante, nós temos que ter cuidado com o que nós vamos falar. Esse capítulo fala disso, tá? Esse capítulo fala disso. Então, eu vou passar um breve resumo por ele, porque o nosso tempo também já está se esgotando. O sacerdote, por exemplo, os levitas, eles não teriam tempo para trabalhar na terra dedicada ao santuário. Aparentemente, a pessoa que consagrou, ela continuava trabalhando nela, talvez pagando ali o gomer da semente cevada, para resgatá-la, embora o texto não mencione tal ajuste. Tá? Estou falando aqui dos versículos 16 ao 25, nós estamos falando a respeito dos votos. A terra, que versículo 22 ao 25, por exemplo, ele vai falar que a terra consagrada não fazia parte da herança da família, mas que tinha sido comprada de outra pessoa, era resgatável antes do jubileu sob os mesmos termos da terra que pertencia à herança da família. Os versículos 26 e 27, ali as primeiras crias dos animais não podiam ser consagradas a Deus, visto que já pertenciam a ele. Tá? As primícias, ele começa a falar das primícias. Dos versículos 27, 28 e 29, nós vamos ter o princípio de consagrar um bem a Deus. Era um ato mais valioso do que dedicá-lo, do que simplesmente entregá-lo, porque você passava a viver aquilo de uma maneira diferente. Tá? Aqui Deus está trazendo também princípio de administração, princípios administrativos para a vida do povo. Tá? De como administrar os seus bens, de como administrar ali as suas crias, de como administrar as suas próprias casas. Tá? Os dízimos, por exemplo, de rebanho, eles eram contados e inspecionados quando passavam debaixo da vara do pastor. O pastor fazia esse lance aqui de contar o rebanho e de trazer ali uma oferta ao Senhor, de separar o que era uma parte daquilo ao Senhor. Nós temos esses princípios nos versículos 32 e 33. E aí, já quase encerrando o capítulo, tá? Partindo para o encerramento, dos versículos 27, do versículo 34, olha o que diz o versículo 34. São esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, esse texto vai terminar no 33. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituído se tornarão consagrados, não poderão ser resgatados. Então, esse capítulo termina, tá? Essas regras aqui, embora essas regras elas tenham estabelecidas para um povo antigo, com outra cultura, e não se adequem ao cristão moderno em muitos detalhes, tá? Essas leis não se adequam a mim e a você em muitos detalhes. O livro de Levítico ele tem muito a ensinar a cada um de nós como seguidores de Cristo. Tá? Em termos de princípios, em termos de consagração, em termos de viver uma vida santa, uma vida reta com Deus. Tá? O viver santo deve ser o nosso objetivo principal, a viver buscando essa santificação, essa santidade, uma busca diária, intensa, incessante. Tá? Porque nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, que é infinitamente mais precioso do que o sangue de qualquer animal. Deus ele vem falando aqui, durante esse livro todo, a respeito de sacrifícios, a respeito de sangue, de expiação com o sangue dos animais. E nós recebemos um sacrifício pelo sangue de Jesus Cristo, cara. Então olha a importância disso. Isso talvez uma das mensagens principais desse livro de Levítico que nós estamos encerrando aqui.
Nós temos que viver de maneira santa. Embora muitos desses costumes aqui desse livro sejam sacrifícios que não se apliquem à nossa rotina atual, ao nosso modo de viver atual, nós temos que entender uma coisa. As leis do Senhor, os princípios do Senhor, eles são eternos. Então, muitas dessas leis aqui, em termos de como viver em sociedade, em como buscar a santidade de Deus, de como viver separação, de como não viver de uma maneira promíscua, de como não viver de uma maneira com um caráter corrompido, de como viver o culto, o sacerdócio, de como viver a adoração ao Senhor, é extremamente importante para trazer para as nossas vidas nos dias atuais. Tá? Então não se permita ser enganado, não se permita ser manipulado pela sua mente, pelo seu coração, e principalmente por culturas que vêm de fora do que a Bíblia nos prega. Tá? Viva em separação, viva em santidade, viva para agradar o coração de Deus. Qualquer coisa que você tenha na sua vida que te afaste desse padrão de santificação não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Nós não estamos aqui para ser pessoas religiosas, acusadoras, muito pelo contrário. Mas o Senhor deu essas leis ao povo para que eles pudessem viver o melhor de Deus, para que eles pudessem viver a plenitude, eles pudessem viver a bênção de Deus. Nós terminamos esse livro, nós terminamos esse capítulo, tá? Nós terminamos aqui esse ensino de hoje, mas também encerramos o livro de Levítico. E no capítulo 26 ele fala sobre as recompensas da obediência. Tem um preço a ser pago? Sim. Há um sacrifício gigantesco a ser feito? Sim. Mas há uma recompensa, um peso de glória da parte do Senhor sobre nós quando cumprimos aí as suas ordenanças. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui mais um livro da Bíblia. No estudo de amanhã nós vamos começar o livro de Números, mais capítulos aí de revelação de glória de Deus para instruir e consertar e colocar a nossa vida nos trilhos para que a gente venha a viver o sobrenatural de Deus. Então Deus abençoe sua vida, vocês fiquem na paz, com o amor de Cristo. Amanhã tem mais vídeo, não deixe de estudar.